Agora vamos falar sobre a Renascença, o fim da Idade Média e a Renascença. A Renascença é um período compreendido entre os séculos XV e XVI e leva esse nome por significar a retomada dos valores greco-romanos. Também chamada de Renascimento, desencadeou o movimento conhecido como humanismo, indicando a procura de uma imagem do ser humano e da cultura em contraposição às concepções predominantemente teológicas da Idade Média e ao espírito autoritário delas decorrente. Embora a Renascença não fosse afastada da religião totalmente, há um esforço para superar o teocentrismo, a ideia de que Deus está no centro de todas as coisas. Ao se enfatizar os valores antropocêntricos, propriamente humanos, mais terrenos, era essa a distância que ela tentava levantar para gerar uma nova forma de ver o mundo, de educar os filhos, de transformar a sociedade. A Renascença europeia influenciou nas mudanças no campo da educação e da reflexão pedagógica. Influenciará o Brasil, recém-descobertos pelos portugueses. Surgirá a pedagogia criada para a catequese dos indígenas e a educação dos filhos dos colonos, sem nos descuidarmos, porém, de examinar a ligação entre essas atividades e os interesses políticos, econômicos e religiosos da metrópole, no nosso caso, Lisboa, Portugal. Durante o Renascimento, prevaleceu a tendência, um tanto exagerada e até injusta, de considerar a Idade Média, na totalidade, como a Idade das Trevas, ou a Grande Noite dos Mil Anos. Nós já refletimos sobre isso. Esse longo período não foi de total obscuridade. A oposição dos renascentistas devia-se antes à recusa dos valores medievais, respondendo às aspirações dos novos tempos, em especial dos burgueses, uma recém-criada classe de ricos, banqueiros e comerciantes. O retorno às fontes da cultura greco-latina, sem a intermediação dos comentadores medievais, foi um procedimento que visava também a secularização do saber, isto é, a desvesti-lo da parcialidade religiosa, para torná-lo mais humano. Procurava-se com isso formar o espírito do indivíduo, o gentil, o homem culto, o cortês, aquele que frequenta a corte. O olhar humano desviava-se dessa forma do céu para a terra, ocupando-se mais com as questões do cotidiano. A curiosidade, aguçada para a observação direta dos fatos e dos fenômenos, redobrou o interesse pelo corpo e pela natureza circundante. Nos estudos de medicina, ampliaram-se os conhecimentos de anatomia, com a prática de dissecação de cadáveres humanos, até então proibida pela Igreja. O sistema heliocêntrico de Copérnico construiu uma nova imagem do mundo. Nas artes em geral, pintura, arquitetura, escultura e literatura, houve criação intensa e a Itália se destacou como centro irradiador da nova produção cultural. Ainda quando persistiam assuntos religiosos, a visão adquiria um viés humanista, prevalecendo temas tipicamente burgueses. Dessa forma, os burgueses eles começavam a se entrincheirar em todas as alas da sociedade, tanto com os nobres, tanto quanto a igreja, e assim eles tentavam mudar o enquadramento do pensamento em que a igreja dominava, e assim eles partiam para um novo tipo de sociedade.
que não se desvinculava da igreja, mas de uma certa forma se dava liberdade para se pesquisar, se procurar, com uma resposta científica, os grandes desafios, os grandes questionamentos que cada um de nós, ser humano, sempre detivemos. Por fim, acentuou-se na Renascença a busca da individualidade, caracterizada pela confiança no poder da razão para estabelecer os próprios caminhos. O espírito de liberdade e crítica opunha-se ao princípio da autoridade. Mas isso tudo só foi conseguido por conta, como já dissemos anteriormente, pela ascensão de uma nova classe social, a ascensão da burguesia. A maneira de pensar do humanismo associa-se às transformações econômicas que vinham ocorrendo desde o final da Idade Média, com o desenvolvimento das atividades artesanais e comerciais dos burgueses, os antigos servos libertos. A Revolução Comercial do século XVI caracterizou-se pelo novo modo de produção capitalista, acentuando a decadência do feudalismo, cuja riqueza era baseada na posse de terras. Contrapondo-se aos senhores da nobreza feudal, os burgueses fizeram aliança com os reis, que desejavam fortalecer o poder central, contra duques e barões. Essa união levou à consolidação dos estados nacionais e, consequentemente, ao fortalecimento das monarquias absolutistas, que todos nós, no nosso ensino fundamental e médio, tivemos acesso a essas leituras. Não é por acaso que o Renascimento é o período das grandes invenções e viagens ultramarinas, decorrentes da necessidade de ampliação dos negócios da burguesia. Por exemplo, ao destruir as fortalezas do castelo, a pólvora fragilizou ainda mais a nobreza feudal. A imprensa e o papel ampliaram a difusão da cultura. A bússola permitiu aumentar as distâncias com maior segurança. Neste caso, permitiu aumentar as viagens às longas distâncias. O caminho para as Índias e a conquista da América no século XV alargaram o horizonte geográfico e comercial e possibilitaram o enriquecimento da burguesia. Para que vocês tenham uma ideia desse dinamismo do capitalismo, quem vai administrar o Brasil não é a coroa portuguesa apenas, mas sim uma empresa criada, uma multinacional criada para isso, a Companhia das Índias Ocidentais. Era através desta companhia que se davam todo o tratamento de como deveria ser a ocupação do território das colônias, notadamente o Brasil, que mão de obra ia ser trabalhada ou colocada a serviço dessa burguesia, que produtos inicialmente deveriam ser procurados dentro dessa nova terra, desta colônia. Quem ditava todas essas normas eram estudiosos, militares, que participavam desta empresa, considerada por muitos uma empresa, uma das primeiras do mundo moderno, denominada de Companhia das Índias Ocidentais. Esse espírito inovador do Renascimento manifestou-se inclusive na religião, com a crítica à estrutura autoritária da Igreja, centrada no poder papal, interesses políticos nacionalistas e de natureza econômica sustentavam os movimentos de ruptura a essa universalização católica. Esses movimentos, muitos são denominados por conta do luteranismo, por conta de Calvino, do calvinismo, e por conta da reforma e da separação da igreja na Inglaterra, da igreja obediente ao Papa em Roma, pelo anglicanismo. Embora a Idade Média se caracterizasse pela unidade da fé,
esse consenso esteve ameaçado inúmeras vezes. Um desses episódios mais importantes foi a separação entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Ortodoxa Grega. Então, esses movimentos que se davam eram movimentos até de defesa do seu contexto nacional, em detrimento daquilo que era uma obediência de todos os países ao Papa e aos seus interesses. Então, por conseguinte, a gente pode dizer que as causas desses movimentos não eram apenas de natureza religiosa. Ventos novos de rebeldia surgiam nas cidades, que começavam a se libertar dos senhores feudais e das restrições econômicas, como a condenação ao empréstimo a juros feito pela Igreja, por exemplo. Além disso, a teoria da supremacia da autoridade papal era rejeitada, porque o universalismo da Igreja, como eu comentei agora, contrariava o nascente ideal do nacionalismo, expresso na formação das monarquias e no fortalecimento do poder dos reis. Esta discussão vai gerar uma reforma protestante, e a partir dessa reforma protestante, a Igreja perde o seu grande poder na Europa. Consequentemente, o seu grande poder como a maior autoridade em educação daquele mundo. Isso era necessário fazer com que a Igreja se repensasse e tentasse criar uma nova forma de atuar no mundo. E isso vai ser discutido no Concílio de Trento, entre 1545 e 1563, e nesse concílio foi dado o pontapé inicial para o que a gente chama de Contra-Reforma. É nessa Contra-Reforma que nós vamos ver o surgimento das escolas católicas jesuítas, uma nova forma de educar os padres e freiras e uma nova forma de educar os filhos dessa nova classe social que queria liberdade, que era a burguesia. No Renascimento tem uma coisa muito curiosa. É impressionante o interesse pela educação no Renascimento, sobretudo se comparado com o manifestado na Idade Média, principalmente pela proliferação de colégios e manuais para alunos e professores. Educar tornava-se questão da moda e uma exigência, conforme a nova concepção de ser humano. Enquanto os mais ricos ou da alta nobreza continuavam a ser educados por preceptores em seus próprios castelos, a pequena nobreza e a burguesia também queriam educar seus filhos. E os encaminhavam para a escola, na esperança de melhor prepará-los para a liderança e administração da política e dos negócios da família. Já os interesses pela educação de segmentos populares, em geral, não eram levados em conta, restringindo-se à aprendizagem de ofício. Até hoje, nós vemos essa dualidade. Enquanto que os colégios mais caros da rede privada preparam seus filhos para a universidade, os colégios públicos estão se transformando cada vez mais no mundo atual em escolas profissionalizantes. Então, aquilo que foi discutido no mundo grego, no Império Romano, que adentrou a Idade Média, a esse renascimento no início da Idade Moderna, hoje continua atuando e criando um sistema educacional dualista. Nós não conseguimos até agora superar esta realidade, essa estrutura educacional.
A fim de proteger as crianças de más influências, o Renascimento vai criar o que a gente chama de infância da criança. O que se dizia antigamente era que a criança é um pequeno adulto. E nas escolas antigas, antes do Renascimento, não tinha divisão de idades. Os mais velhos, os adultos, os jovens e as crianças faziam parte da mesma sala, da mesma unidade escolar. Com o Renascimento, isso vai mudar. Uma outra coisa, quer dizer, essa mudança será uma percepção de que é necessário separar a criança, porque neste processo educacional ela não pode receber má influência dos jovens e dos adultos. É necessário esta pureza da alma da criança para se estabelecer uma educação virtuosa. É assim que se cria institucionalmente o que chamamos de primeira idade, a infância. Uma outra coisa que vai mudar no Renascimento é a concepção do que é universidade. As universidades se reestruturaram com a criação, por exemplo, na Universidade de Paris, a criação da Faculdade de Artes vai ser um marco importantíssimo, porque antigamente só se tinha a Faculdade de Filosofia, Medicina e Leis, a Faculdade de Direito. Com a Faculdade de Artes, há um leque maior de possibilidades de estudo na universidade, e isso vai representar uma mudança e transformar o ensino, criando a semente do curso colegial, ou ensino médio, como nós entendemos hoje. É a partir daí que há uma separação mais nítida dos graus secundário e superior. Embora presente em teoria, o ideal do humanismo renascentista nem sempre se cumpria, porque a implantação da maioria dos colégios continuava por conta das ordens religiosas. Apesar disso, por iniciativa de particulares leigos, em especial aqueles ligados às igrejas protestantes, começaram a criar escolas na Alemanha, na França, na Bélgica, na Holanda, na Inglaterra, na Itália. Na mesma linha de propostas culturais alternativas, surgiram instituições universitárias privadas. Essas, muito atreladas à burguesia, e por conta desse discurso da burguesia, de suprir as falhas das universidades ligadas ao catolicismo. Essas instituições ofereciam oportunidade de acesso à cultura desinteressada, algumas de caráter exclusivamente literário, outras filosóficas, e foi assim que se desencadeou no Renascimento uma proliferação de academias científicas, e isso gerou, dentro do Renascimento, porque o Renascimento é social, o Renascimento é urbano, a volta da população para as cidades, o Renascimento é a ascensão de uma nova classe, a burguesia, mas é também um renascimento científico. Há uma valorização da pesquisa científica, para que aquilo que a igreja respondia possa ser agora provado através da pesquisa, através do acúmulo de conhecimentos. A igreja vai tentar, a partir do Concílio de Trento, bater em frente a essa reforma. Esse movimento é chamado de Contra-Reforma e vai se dar principalmente pela modernização das ordens religiosas, ou a criação de novas ordens religiosas. Entre elas, a mais conhecida é a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, ela vai ter uma autoridade e vai
aceitar dentro do seu plantel de religiosos aqueles que sabiam ler e escrever, que eram cultos, que eram formados nas universidades. E é essa turma de uma intelectualidade superior ao resto da igreja que vai consolidar junto à burguesia a educação do novo mundo, principalmente o mundo católico, principalmente a América Latina, principalmente aqueles territórios que eram colônias de Portugal e Espanha. Então a educação dos índios, dos novos colonos, vão se dar na perspectiva dessa contra-reforma a partir inicialmente dos jesuítas e posteriormente de outras ordens religiosas. Essa educação, ela foi muito rigorosa. Você tinha que fazer o indígena mudar sua percepção de mundo comunitário, sua percepção de uma outra religiosidade agregada às coisas da natureza, para agora ter uma percepção de que ele não vai ser produtor do que consome, ele vai ser produtor daquilo de quem é o dono da terra e vai se transformar em consumidor. Não necessariamente daquilo que ele acha que precisa comprar, mas daquilo que o sistema acredita que seja melhor para ele comprar. Então ele deixa de ser produtor e consumidor para se tornar apenas consumidor. Consumidor de algo que às vezes ele não tem a consciência plena porque que ele precisa comprar. Pois bem, nesse contexto em que você vai ter colégios ligados ao protestantismo, colégios ligados à Igreja Católica e à Contra-Reforma, você vai começar a perceber que surgirá por conta disso um padrão de educação, tanto para os protestantes quanto para os católicos. A este padrão, a este conjunto de normas, a este conjunto de saberes, é que pela primeira vez nós vamos nos referir de forma contundente à pedagogia. É no Renascimento que certamente nós vamos ver uma educação que procurava uma base, né, composta por um conjunto de práticas, de regulamentos e de saberes, e essa padronização gerava uma facilidade de difusão da educação. É isso o grande triunfo do Renascimento. Criar a pedagogia como conhecemos hoje. Ok? Agora nós vamos adentrar a educação num período histórico denominado de Idade Moderna. No século XVII, os esforços para institucionalizar a escola, iniciados no século anterior, aperfeiçoaram-se com a legislação que contemplou tópicos referentes à obrigatoriedade, aos programas, níveis e métodos. Estávamos, assim, nos aproximando da pedagogia que hoje trabalhamos. Vimos que no Renascimento, por inspiração da reforma protestante, as escolas da Alemanha buscavam a universalização do ensino elementar. Era aí dentro desse ensino que se ensinaria como ser cristão nesse novo mundo, no mundo moderno. No século XVII, ainda persistia aquela tendência em oposição ao ensino dos jesuítas, tradicionalmente centrado no nível secundário e, portanto, mais elitista. Embora a Guerra dos 30 Anos na Europa, que
que ocorreu entre 1618 e 1648, dificultasse a realização dos projetos de educação pública, os alemães foram os que conseguiram melhores resultados. Lembrar que a Alemanha ainda não se constituía num Estado-nação. Suas cidades eram cidades-estados, né, em que duques, barões, condes comandavam. Em 1619, o Ducado de Weimar regulamentou a obrigatoriedade escolar para todas as crianças de 6 a 12 anos. Em 1642, o Duque de Gotha estabeleceu leis para a educação primária obrigatória, definindo os graus, as horas de trabalho, os exames regulares e a inspeção. A seguir, em outras localidades, houve manifestações semelhantes, inclusive quanto à formação de mestres. Na realidade, a pedagogia não olhava apenas para o lado, né, da educação de jovens, mas ela precisaria também, isso foi uma percepção não só da reforma protestante, mas da contra-reforma, principalmente com os jesuítas. A formação dos mestres, dos sacerdotes, porque era necessário que estes tivessem uma cultura maior do que a população em geral, para assim proceder naquele processo de ensino-aprendizagem. Na França, destacou-se o trabalho do abade Charles Demian, que publicou um livro defendendo a educação popular. Sob sua influência e direção, foram fundadas diversas escolas gratuitas para crianças pobres e um seminário para a formação de mestres. Na realidade, os seminários, os mosteiros, confundiam aqueles que não se tornavam sacerdotes, tinham passado por uma formação e se tornavam mestres do saber. Porque, na realidade, poucas escolas de formação existiam e a maior ou a melhor qualidade de ensino ainda estava nas mãos dos mosteiros e dos seminários. Nessas escolas, e de maneira basilar, elas visavam de início, e às vezes quase que exclusivamente, a instrução religiosa, depois a disciplina, a ordem, e depois trabalhos manuais, de tal modo que vinham a ser agências de informação ou lugares de mercado em que as pessoas abonadas pudessem ir buscar servidores domésticos ou empregados comerciais ou industriais. Ainda hoje se faz isso, né? Você, quando está iniciando o final do seu curso, você faz um estágio. E muitas vezes, nessa empresa onde você trabalha, após o término e a conclusão do seu curso, você continua agora como um trabalhador formal. De fato, a implantação das escolas ocorreu justamente em uma cidade francesa chamada Lyon, importante centro fabril e mercantil, necessitada, pois, de mão de obra com certa instrução e palco de frequentes revoltas operárias, o que exigia maior ação disciplinar, segundo muitos. Ainda na França, outra tentativa importante de instrução elementar gratuita para os pobres foi levada a efeito por São João Batista de La Salle, que em 1684 fundou o Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs. Sua obra espalhou-se nos séculos seguintes pelo mundo, ampliando a área de ação pedagógica para o ensino secundário e superior e também para a formação de professores. La Salle privilegiava o francês em detrimento do latim e do grego e preferia lições práticas para os alunos, agrupados em classes e por níveis de dificuldade. É nesse corpo robusto de teorias, de inovações, de protestos, de reforma, de contra-reforma,
começa a surgir pensadores de uma nova filosofia, de uma filosofia moderna, calcada inicialmente no racionalismo e no empirismo. Nós vamos ver essas duas correntes filosóficas a partir de agora. Vimos também que no contexto histórico que o século XVII caracterizou-se pelo cuidado com o método na filosofia, na ciência e na educação. Então, o que a gente pode perceber é que não só na ciência, não só na educação, mas na filosofia era necessária métodos que fossem capazes de, sendo acompanhados, pudessem provar alguma coisa, pudessem contextualizar e abonar certas percepções filosóficas. Descartes, filósofo, ele foi considerado, é considerado por muitos como o pai da filosofia moderna. Iniciou um tipo de reflexão contraposta à tradição escolástica, ao analisar o processo pelo qual a razão atinge a verdade. Ele usou o recurso da dúvida metódica. Começou duvidando de tudo, do senso comum, dos argumentos, da autoridade, do testemunho dos sentidos, das informações da consciência, das verdades deduzidas pelo raciocínio, da realidade do mundo exterior e do próprio corpo. Só interrompe a cadeia de dúvidas diante do seu próprio ser, que duvida. Ele dizia: se duvido, penso. Penso, logo existo. A certeza é possível porque o espírito humano já possui ideias gerais, claras e distintas, que não derivam do particular, mas são inatas, porque inerentes à capacidade de pensar, e, portanto, não estão sujeitas ao erro. A primeira ideia inata é o cogito, pelo qual nós descobrimos como seres pensantes. Depois, são inatas também as ideias de infinitude e da perfeição. Por isso podemos ter a ideia de Deus. E as ideias de extensão e de movimento, constitutivas do mundo físico, do ir e vir. Então a natureza é dinâmica, porque a natureza, além da extensão, ela tem movimento, porque ela se constitui no mundo físico. Enquanto o racionalismo de Descartes prioriza a razão na consciência, como ponto de partida de todo conhecimento, Bacon e Locke desenvolvem a concepção empirista. O filósofo Francis Bacon valoriza a indução e insiste na necessidade da experiência, criticando, como sempre gostava de dizer, o caráter estéril da lógica aristotélica, predominante dedutivista. Na mesma linha, Locke afirma que nada está no espírito que não tenha passado primeiro pelos sentidos. Aliás, a palavra empirismo vem do grego empíria, que significa experiência. Portanto, ao contrário do racionalismo, o empirismo enfatiza o papel da experiência sensível no processo do conhecimento, o que não significa depreciar o trabalho da razão, mas privilegiar a experiência, subordinando a ela o trabalho posterior da razão. Essa condição do Locke é interessantíssima, porque para ele era necessário passar pela experiência, e essa experiência ela evolui da criança para o jovem, do jovem para o adulto, e ela, ao mesmo tempo que é indutiva, né, nasce da própria vida, ela, no final da vida, a partir do momento que, em determinados momentos, você já passou pela experiência, ela se torna dedutiva. Então, é super interessante essa discussão entre o racionalismo e o empirismo. Locke critica a teoria das ideias inatas de Descartes, afirmando que a alma é como uma tábua rasa, tábua sem inscrições. Por isso, o conhecimento
só começa após a experiência sensível. Então, olhando para o racionalismo e empirismo, qual a influência dessas ideias na pedagogia num período histórico denominado de Idade Moderna? Bom, ainda hoje, mesmo quando o professor não teoriza a respeito do processo de conhecimento, trabalha com pressupostos filosóficos, em que pode predominar o racionalismo ou o empirismo. No século XVII, essas ideias associadas ao renascimento científico influenciaram os pedagogos, cada vez mais interessados pelo método e pelo realismo em educação. A ênfase maior estava na busca de métodos diferentes, a fim de tornar a educação mais agradável e, ao mesmo tempo, eficaz na vida prática. Ser realista, do latim res, coisa, significa privilegiar a experiência, as coisas do mundo e dar atenção aos problemas da época. Por isso, cada vez mais os autores usavam o vernáculo. Nas escolas, apesar de persistir o ideal enciclopédico do período anterior, a língua materna já se sobrepunha ao latim e a educação física era também valorizada. A pedagogia realista contrariava a educação antiga, excessivamente formal e retórica. Ao contrário, preferiu o rigor das ciências da natureza, buscando superar a tendência literária e estética própria do humanismo renascentista. Por considerar que a educação devia estar voltada para a compreensão das coisas e não das palavras, por isso denominada de educação realista, a pedagogia moderna exigia outro tipo de didática. No trabalho de instauração dessas escolas se empenharam educadores leigos e religiosos. Para Locke, novamente falando nele, os fins da educação concentram-se no caráter, muito mais importante que a formação apenas intelectual, embora esta não devesse ser absolutamente ser descuidada. Propõe um tríplice desenvolvimento físico, moral e intelectual, característico do homem cortês, o homem da corte, o gentil homem. Por isso aconselho escolher com cuidado os preceptores que dentro de casa cuidarão da educação da criança, evitando-se a escola, onde ela poderia não ser bem acompanhada ou vigiada nos menores passos. Percebe-se aí nitidamente o dualismo que já persiste desde o mundo grego, né? E vai persistir ainda por vários séculos, ao se destinar à classe dominante uma formação diferente da que é ministrada ao povo em geral e superior a ela. Ao contrário de Comênio, como veremos, Locke não defende a universalização da educação. Para ele, a formação dos que irão governar e a daqueles que serão governados deviam ser diferentes mesmo, configurando-se assim um caráter elitista da sua pedagogia. Vamos adentrar agora a uma teoria de educação, ou uma prática pedagógica, melhor dizendo, que nasce com um filósofo que é pastor e que é mestre em educação, que é Comênio. Para ele, a tarefa do educador é ensinar tudo a todos. Essa escola da Idade Moderna, nós já percebemos que ela é também dualista. Existe a escola da elite e a escola do povo em geral. Mas na escola da Idade Moderna, em consonância com seu tempo, Comênio propunha uma tarefa. Se há método para conhecer corretamente, deverá haver método para ensinar de forma mais rápida e mais segura. Aí é a figura do pedagogo. Criar um método que consiga, olha o que o Comênio dizia,
Deverá haver um método para ensinar de forma mais rápida e mais segura. Esse foi o empenho de toda a vida de Comênio, o maior educador e pedagogo do século XVII, conhecido com justiça como o pai da pedagogia moderna. Produziu uma obra fecunda e sistemática, cujo principal livro é Didática Magna. Sugestivamente, um dos capítulos chama-se Como se deve ensinar e aprender com segurança, para que seja impossível não obter bons resultados. Enquanto o outro trata das bases para a rapidez do ensino, com economia de tempo e de fadiga. Comênio pretendia tornar a aprendizagem eficaz e atraente mediante cuidadosa organização de tarefas. Ele próprio se empenhava na elaboração de manuais, que era uma novidade para a época, e minuciosamente detalhava o procedimento do mestre, segundo gradações das dificuldades e com ritmo adequado à capacidade de assimilação dos alunos. O ponto de partida da aprendizagem é sempre o conhecimento, indo do simples para o complexo, do concreto para o abstrato. O verdadeiro estudo inicia-se nas próprias coisas, no livro da natureza, o que representava viva oposição ao ensino retórico dos escolásticos. A experiência sensível, como fonte de todo conhecimento, exige a educação dos sentidos. No livro Mundo Ilustrado, Comênio elaborou um texto em que cada passo se relaciona com figuras. Para Comênio, o ensino devia ser feito pela ação, estar voltado para a ação. Só aprendemos no fazer. Além disso, é importante não ensinar o que tem valor apenas para a escola, e sim o que serve para a vida. A utilidade de que trata Comênio faz da pessoa um ser moral. Por isso as escolas são oficinas da humanidade, verdadeira iniciação à vida. Não por acaso a religiosidade desempenhava na escola de Comênio papel marcante, na visão dele de mundo, na visão dele enquanto educador, porque ele era pastor protestante. Em consonância com o espírito do seu tempo, Comênio queria ensinar tudo a todos, atingir o ideal da pansofia, do grego pan, tudo, e sofia, sabedoria. Sabedoria universal. No entanto, não significava para ele erudição vazia. Pensava ser possível um inventário metódico dos conhecimentos universais, de modo que o aluno alcançasse um saber geral, integrado, ainda que simplificado, desde o ensino elementar. Nos outros graus, o aprofundamento destes conhecimentos possibilitaria a análise crítica e a invenção, pois a educação permitiria ao aluno pensar por si mesmo, não como simples espectador, mas a partir daí, como ator dos atos da sua própria vida. Só assim haveria progresso intelectual, moral e espiritual, capaz de aproximar o indivíduo de Deus. Para Comênio, complemento de sua pansofia e a aspiração democrática do ensino, ao qual todos teriam acesso, homens ou mulheres, ricos ou pobres, inteligentes ou ineptos, esta percepção do Comênio, ela é revolucionária e vai influenciar pedagogos até hoje. Com estas poucas referências, percebemos o caráter inovador do pensamento de Comênio, de sabor muito atual. Pois bem, se a gente vai tratar de idade moderna, se nós estamos tratando de educação e da sua evolução dentro dos períodos constitutivos da história oficial, da história política, da história da evolução da sociedade, é necessário aqui novamente particularizar um pouquinho para falar como fica na educação moderna, na idade moderna, a educação feminina. Para tanto, temos que falar de Fenelon. Aberta a discussão sobre liberdade individual, reinante
na Idade Moderna, e o papel da educação para alcançá-la, tornou-se quase inevitável tratar da formação feminina. Não exageremos, no entanto. A perspectiva dessa educação não via a mulher como pessoa autônoma, mas como apêndice em um mundo essencialmente masculino. No Renascimento, Erasmo já tinha aconselhado maior cuidado com a educação feminina, que mereceu de Vives uma obra especial. No século XVII, Comênio também trata do assunto, mas foi o bispo Fenelon, entre 1651 e 1715, que o retomou em A Educação das Jovens. Fenelon viveu na França e foi preceptor, quer dizer, professor particular de um dos netos do absolutista Luís XIV, conhecido como Rei Sol. Vivendo na corte, observava com atenção a superficialidade e a frivolidade das mulheres, geralmente muito dadas a mexericos e ações tolas. A maioria dessas mulheres, embora nobres, eram semi-analfabetas e algumas precariamente instruídas. Tinha a intolerável afetação que resulta da cultura mal digerida. Para Fenelon, esses defeitos advinham da falsa educação. Daí seu empenho em estabelecer novas diretrizes da educação feminina. Recomendava uma educação alegre, com base mais no prazer que no esforço, para que as moças adquirissem instrução geral, gramática, poesia, história e leitura selecionada de obras clássicas e religiosas. Essa formação intelectual da mulher, no entanto, não era absolutamente prioritária. Por isso, alguns cuidados precisariam ser retomados. Só as moças de tendências excepcionais seriam encorajadas a continuar os estudos, enquanto as demais reservava-se a educação religiosa e moral, que enriquecia a vida doméstica de mães e esposas. De fato, o papel da mulher no lar só poderia ser bem desempenhado se ela fosse preparada para exercê-lo. Na realidade, o que prevaleceu no século XVII foi a formação desse homem cortês, do cortesão, do modelo de uma nobreza aburguesada, e também de um burguês que desejava viver como os nobres, ser um fidalgo. Na realidade, esboçava-se na educação o dualismo escolar, que iria se manifestar claramente no século seguinte, ao se destinar um tipo de escola para a elite e outra para o povo. Apesar disso, é preciso reconhecer, estava nascendo na escola tradicional aquilo que vai consolidar-se no século XIX, sobretudo com Rebar. Essa base aparece, por exemplo, nas atenções de Comênio, com o método, a organização do conhecimento, uma padronização do sistema, o emprego racional do tempo de estudo, a noção de programa, o cuidado com o material didático, a valorização do mestre como guia do processo de aprendizagem. Mas como é que isso tudo vai ou não vai para o Brasil? No Brasil colônia, nessa época, nesse período. E o Brasil, como é que fica? Um olhar crítico sobre o Brasil do século XVII nos revela um profundo fosso entre a vida da colônia e a da metrópole. Devido às intenções de exploração de Portugal, por isso o que vai acontecer no Brasil é a manutenção de uma economia agrária, dependente, fundada na escravidão, e à margem das mudanças que estavam ocorrendo na Europa. Não só na economia, não só na parte técnica e científica, não só na circulação de moeda, no mercantilismo e na educação, com Locke, Comênio. Aqui não, no campo da educação, enquanto na Europa se estabelecia a contradição entre o ideal da pedagogia realista e a educação conservadora, entre os reformadores e a contra-reforma, no Brasil a atuação da Igreja permaneceu muito mais forte e duradoura. Segundo Fernando de Azevedo, esse ensino promoveu
a uniformização do pensamento brasileiro, do norte e do sul, do litoral e do interior, impondo a religiosidade cristã sobre as influências dos judeus, do índio, do negro. Se o catolicismo difundido pela Companhia de Jesus, pelos jesuítas, aqui no Brasil foi o cimento da nossa unidade, perguntamos se educar seria realmente neutralizar as diferenças, como aqui foi feito através da educação. Então, além do dualismo entre uma educação de elite, isso lá na Europa, e a educação do povo em geral, notamos no Brasil que, embora houvesse esse dualismo, mas um dualismo diferente, em que os nobres que aqui estavam colocavam seus filhos para estudar na Europa, ou, no pior dos pesares, nos mosteiros e seminários construídos no Brasil, a maioria da população passava à margem de qualquer tipo de educação. Mas mesmo que não houvesse uma educação formal, aqui nós tínhamos uma educação mantida pela igreja, num quadro geral informal, em que se uniformizava o pensamento do brasileiro, acomodado, que percebia que só as mudanças que haveriam aqui não poderiam nascer de pessoas menos educadas, pobres, que esse corpo de trabalhadores não poderia fazer nenhuma revolução dentro deste país. E me parece que ainda continuamos com esse pensamento, muito embora hoje haja a obrigatoriedade do ensino, mas que há aqui dentro ainda um dualismo entre a educação privada para a elite e a educação pública, na maioria dos casos profissionalizante, para a população em geral. Bom, acredito que de uma forma geral falamos e apresentamos aqui teorias, discussões, conhecimentos acerca da educação do período antigo, da história antiga, Idade Média e Idade Moderna. Foi um prazer estar aqui participando desta disciplina. Um abraço.